a live caiu. E vamos que vamos com mais episódios do programa do Léo. E hoje vou receber o grande artista Samir Murat, que é ator, diretor, dublador, autor e poeta, né? Ele já realizou grandes trabalhos na Rede Globo, também na Record, e também na dublagem, né? Como o Senhor Lumpus, de O Acampamento de Laszlo, o Diamante de Ben 10, o Kang Kang de Jake Long, o Dragão Ocidental, entre outros desenhos. E daqui a pouquinho ele vai estar aqui comigo, né, para realizarmos um bate-papo sobre a carreira dele, arte, cultura, entretenimento. Vai ser demais, viu, pessoal? Espero que gostem, compartilhe com seus amigos e tamo junto, hein? Aí, enquanto ele não chega, eu vou encaminhando aqui para outros, vou chamar ele também. Opa, ele já chegou. Já vou te chamar, Samir. Oi, Opa, oi, tudo bem? tá me ouvindo? Sim, tô sim. Tu consegue me ouvir? Vou botar o fone aqui para te ouvir melhor, peraí. Beleza. Pronto. Valeu, satisfação, viu? Fique à vontade, isso aqui é tudo de você, é tudo seu, também é de vocês também, pessoal que estão nos assistindo. Satisfação, viu, Samir? Obrigado por ter aceitado o meu convite, é um prazer te receber aqui no meu programa. Eita. Imprevistos acontecem, né? Tá tudo certo. Não, a bola tá com você. Eu tô a seu dispor para responder o que você quiser. E é isso aí. Faça as perguntas que você quiser, eu tô aqui ao seu dispor. Tá? E aí, alguma novidade? Alguma novidade sobre o quê? Trabalho, tem algum projeto novo vindo aí? Ou ainda não pode contar, né? Ah, não, pois é, não tem um projeto novo de teatro, né? Seguindo a minha linha, mas primeiro é legal falar, né, do que eu fiz para poder falar desse projeto agora. Mas tem um projeto Sim. aí que a gente está colocando nos editais para tentar alguma coisa no ano que vem, né? Um projeto que segue a mesma linha de pesquisa. Otávio Vargas, Samir Grande Mestre, que é isso? Jorge Reis, meu ex-aluno, amigo, parceiro de trabalho, maravilhoso. Sejam bem-vindos, pessoal. Eu acho legal você começar a fazer as perguntas, viu? Senão eu vou começar a falar antes de você perguntar, isso pode ser perigoso. Nada, sem problema. É tudo teu, tá em casa, liga não. Então, pessoal, Estou para vocês que são literalmente novos. em casa, estou em casa aqui, ó. Então, pessoal, para vocês que são novos e ainda não nos conhecem, eu sou Leonardo Miguel, esse aqui é o Samir, né, como eu falei no começo, que é ator, dublador, diretor, poeta, professor e autor também, né? Acredito que vocês já conheçam ele, né, pois realizou grande trabalho na TV, como na Globo, na Record, na dublagem também, né, como assim, o Lumpus. Quem não conhece o Lumpus, né, Acampamento de Laszlo, mas quem? Diamante de Ben 10, o Ranzinza do filme dos Smurfs, né? Eu que assisti bastante esse filme em 2011, né, que foi lançado. Então, Samir, para começarmos o nosso bate-papo, diga-me como foi que você se descobriu como artista, o que foi que lhe motivou a seguir a carreira com as artes? Por quê? Por quê? Né? Eu acho que essa coisa da arte, ela nasce com a gente. Né? Eu nasci numa família que assim, não tinha pelo menos aparentemente, eu achava meu pai um grande comediante. Como eu acho que a minha irmã eu tenho uma irmã que é uma grande atriz dramática. Mas assim, na vida, né? Eles nunca pensaram nisso profissionalmente. Eu nasci numa família que não tinha nada a ver com arte, né? Meu pai foi um libanês que veio tentar a vida no Brasil. Esse trabalho, por exemplo, que eu falei um projeto fala sobre isso, né? E eu acho assim, a minha formação, a minha primeira informação, não é nem formação, a minha primeira informação, ela veio através do cinema,
e da música. O cinema era a única maneira que eu tinha de ter contato com a arte. Existiam 3 cinemas na minha cidade, depois inaugurou um quarto, e eu era, assim que eu comecei a me dar por gente, ainda criança, eu comecei a frequentar os cinemas. E o cinema, para mim, abriu a minha visão de mundo, tudo que eu conhecia, né, de todas aquelas realidades, né, das imagens, enfim, daquelas fantasias de época, da Roma antiga, do faroeste e tal, veio através do cinema. E a música, na época que eu era criança, tinha um movimento musical no Brasil muito forte, né, que era a Jovem Guarda, que assimilou grupos internacionais que estavam assim bombando na época, que eram os Beatles, acho que você deve ter ouvido falar, os Sim, Beatles, sim. os Rolling Stones, e aqui o pessoal começou a pegar pesado nas guitarras, tinham movimentos que eram contra esse movimento das guitarras, eu não tinha a menor noção sobre isso, mas a música me chegou assim como uma coisa que eu gostava muito. Então, eu, muito jovem, ainda com uns 12 anos, 11 anos, eu comecei a escrever poesia para fazer música. Eu escrevia uma música, eu concebia na minha cabeça, eu mesmo colocava, eu não sabia tocar, tentei aprender a tocar violão, não aprendi, não consegui, achei difícil. E aí eu fazia, tan, taran, taran, tum, 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 tá, 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 pst, eu amo você, meu amor, tum, 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 tum. Eu fazia todos esses instrumentos na minha cabeça e rimando amor com flor, com dor, né? Tem um caderno de músicas que eu escrevi que está até hoje comigo. Algumas poesias foram publicadas nesse meu livro que eu publiquei no ano passado. E o cinema, que era assim, às vezes muitos artistas da música, tipo Roberto Carlos, na época os artistas da Jovem Guarda, Vanderlei Cardoso, Gerry Adriane, Erasmo Carlos, Vanderlé, eles faziam filmes, assim também como os Beatles, os Rolling Stones, o The Monkees, existiam vários grupos que faziam filmes porque eles estavam fazendo sucesso e o cinema era uma forma que tinha de se ampliar esse alcance dessa mídia. Não existia, é uma época que você não conheceu, que não existia internet, né? Não existia nada que você mandava uma carta escrita a punho, a carta demorava sei lá quantos dias para chegar, um telefone interurbano era uma coisa complicadíssima de você fazer. Então, assim, a minha formação foi essa, foi cinema e música, tanto que eu sou apaixonado por isso. Quando eu fui para o teatro, a minha maior paixão era conseguir dar uma roupagem cinematográfica às minhas peças, acho que eu consegui isso parcialmente, e também compor as trilhas sonoras junto com o músico que eu convidava para fazer as trilhas, porque o meu barato sempre foi a música e o cinema, a música e o cinema, a música e o cinema, né? O teatro eu fui descobrir com 17 anos, quando eu fiz um cursinho livre de teatro que funcionava aos domingos. Obrigado, Planetário Vindias, ok. Mestre É nada, eu o estou Marcos. aprendendo junto com todos vocês. Obrigado, obrigado. Então, assim, é toda uma questão de como é que a vida vai te encaminhando, né? Então, eu fui descobrir o teatro como ator só aos 18 anos, aos 17, aos 18 anos, que aí eu fiz esse cursinho de teatro, que era um cursinho, como eu falei, um curso livre, que eu fazia aos domingos na minha cidade, que eu descobri que tinha um teatrinho lá que eu nem sabia, olha só que coisa, eu nem sabia que existia um teatro na minha cidade que tinha um movimento assim muito sazonal, tinha horas que tinha peça, tinha horas que não tinha nada, e aí eu fiz esse cursinho, e aí o diretor desse teatro, que era o diretor do curso, me chamou para fazer uma peça lá, né, com atores profissionais que vinham daqui do Rio de Janeiro para ir lá para minha cidade. E aí eu fiquei super feliz, né? Falei, caramba, que bacana, né? E aí aquele sonho de virar ator, era o que eu queria, era na verdade o que eu gostaria de ser, só que eu ainda não tinha isso muito elaborado na minha cabeça, né?
E eu não tinha ideia do que era o compromisso com o teatro. Assim, né, a gente fez uma temporada de um mês e pouco, com atores profissionais. Eu e mais uma outra pessoa do curso fomos escolhidos. E eu não, assim, para mim era uma coisa que eu estava fazendo pré-vestibular, eu estudava antes de entrar em cena, eu ficava estudando, em vez de eu estudar o texto, eu estudava as minhas apostilas, assim, das coisas que eu tinha que decorar para o vestibular, né? Até porque eu tinha pouco texto. É engraçado isso. Aí teve um dia, só para você ter uma ideia da maluquice que eu vivia. Teve um dia, a peça era, acho que era de sexta a domingo, era sábado, domingo. Eu tinha uma namorada na época, e eu falei, eu tinha 16 anos, 17 anos. Eu falei, olha só, domingo, aí tinha uma festa lá de Santo Antônio, que era uma festa que as pessoas ficavam passeando. Eu falei, olha só, domingo eu não vou fazer a peça, não, eu vou sair com você. E aí eu não fui para a peça. Eu não Eita. fui ao teatro e Quer dizer que resolvi tu passear com as fugia. pessoas. Hein? Quer dizer que tu fugia. Decidiu fugir. Aí, não, mas isso teve consequências muito sérias. Aí, na semana seguinte, teve uma reunião, o elenco se reuniu, o diretor falou: o que aconteceu? Aí literalmente eu não sabia o porquê. Eu falei: não, achei que ia se dar um jeito, achei que. Aí inventei uma desculpa, falei que minha avó estava doente, que eu tive que visitar ela. Eu não tinha ideia do comprometimento que era estar num teatro todos os dias para fazer uma peça com o seu corpo, né? É muito doido isso, porque hoje eu estou com 63 anos, isso já tem tanto tempo, e é engraçado que a idade ela vai te dando alguns vislumbres dos limites que um dia você não tinha. Né? Eu ficava o dia inteiro na praia e ia fazer teatro de noite. Isso já um pouco depois. Hoje em dia não, já há bastante tempo que eu nunca faria mais isso na minha vida, né? Então, o teatro eu só descobri assim, meio que até tomando essas bordoadas, né? Que ele falou, olha só, o pessoal queria me tirar da peça por causa da minha irresponsabilidade. Eu não sabia que isso ia trazer essas consequências. E aí o diretor, que era um cara extremamente compreensivo, porque ele era professor e entendeu a minha imaturidade, ele falou, olha só, o Samir não tem ideia da importância do trabalho que ele está fazendo. Então vamos dar uma chance para ele. E aí ele me deu uma chance. Eu chorando, que eu chorei, eu não queria ser mandado embora da peça. Eu falei, muito obrigado, Celso. Celso Mociaro, ele faleceu agora, esse ano, no início desse ano, saiu até no Facebook. Um grande diretor, um grande artista, um grande movimentador cultural da Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, Nilópolis, era um cara genial. Ele foi a pessoa que me introduziu no teatro, assim, né? Nesse universo, e que pela primeira vez eu entendi. Tinha um ator que fazia essa peça comigo, e que ele chegava no camarim, ele era todo assim, lá, 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 ele falava alto, ele desmunhecava, ele, né, parecia uma mulher, e aí chegava em cena, ele fazia uma outra coisa completamente diferente. Aí eu fiquei fascinado com aquilo, eu falei, caramba, cara, esse cara está fazendo uma coisa, é como se ele se transformasse, né? É como se ele incorporasse uma entidade, uma figura, um personagem, alguma coisa que não fosse ele. A voz dele mudava, ele falava assim, aí ele passava a falar assim. E aí eu fiquei fascinado com aquilo. E aí eu fiquei fascinado com o teatro e eu descobri que eu queria ser ator. Aí eu fiz um ano de comunicação em cinema, porque o cinema, eu não sabia que cinema era para você ficar atrás das câmeras e não para você ser ator de cinema. Eu fiz um ano lá na Universidade Federal Fluminense, tranquei e nunca mais voltei. Não que eu não gostasse daquilo, mas é porque o teatro, quando eu fui para fazer a faculdade de teatro, que eu fiz outro vestibular, entrei para a Unirio, né?
numa época também ainda que existiam muitas conturbações políticas, as faculdades de comunicação, de teatro, eram faculdades muito perseguidas pela política, muito perseguidas pela ditadura militar, né? Como um, um centro de pessoas subversivas, de esquerda, comunistas, né? Mas ali eu já tinha sido mordido pelo bichinho do teatro. Então eu fiz outro vestibular, e aí eu entrei para a Unirio. E aí eu fiz a faculdade de teatro, fiz 4 anos de escola de teatro, aqui na Praia do Flamengo, que é um lugar que não existe mais, porque em 1980, eu acho que você não tem também essa memória, mas é importante eu dizer isso, e tem todo. Eu participo de um grupo, Leonan, só para você ter uma ideia, que é um grupo mobilizado em torno da documentação e da memória do que foi a escola de teatro nessa época, que era a FEFIERJ, que depois virou a Unirio. Que era a FEFIEG, que virou FEFIERJ, que é a Unirio. Né? A gente funcionou ali na Praia do Flamengo, num prédio que não existe mais, que era o prédio da Uni, que foi demolido. E em 1980, quando eu estava terminando, quando eu estava no meu último ano da faculdade de teatro, os militares resolveram atacar aquele prédio. E aí eles fizeram todos os alunos saírem do prédio, e o prédio foi abandonado, e nós tivemos que improvisar uma escola de teatro lá na Praia Vermelha, na escola que hoje funciona a música, ali na Praia Vermelha. Até hoje não se tem exatamente claro o porquê dessa invasão. Né? Foi um golpe político que queria tirar os alunos dali, os alunos supostamente militantes de esquerda. Né? Isso foi em 1980. E até hoje isso trouxe muitas chagas, muitas feridas. Supostamente aquilo ia virar um prédio. Acabou virando, sabe o quê? Se você passa ali, você vê um estacionamento de 3 andares. Um estacionamento horroroso, cinza, fúnebre, que você passa assim e fala, meu Deus do céu, eu estudei aqui. Né? E no último ano, depois eu até posso te mandar umas fotos sobre isso, a gente acabou fazendo improvisando a nossa escola de teatro ali na Praia Vermelha. E apresentamos a nossa peça de formatura no Teatro de Arena ali da UFRJ, que é um teatro aberto, literalmente aberto, né? Um teatro Sim. de arena, que não tem teto, que não tem um teatro. E depois a escola, onde ela funciona até hoje, ela se transferiu lá para a Praia Vermelha, para a Urca mais para frente, e hoje em dia ela funciona lá. Muita gente não sabe dessa história, e foi uma história, para quem viveu, extremamente marcante. Então a minha formação, ela foi feita assim, meio que aos trancos e barrancos, num momento político muito conturbado, onde ser ator ainda era uma coisa, eu acho que continua sendo, né? Mas ainda era uma coisa muito estranha, muito subversiva, né? E a TV Globo já existia, mas era uma coisa também meio que distante, né, dessas pessoas que estavam ali na escola de teatro por motivos diversos, enfim. Havia até um certo negacionismo, aproveitando essa palavra, que está tão em moda, né? O negacionismo em Pois relação à é. televisão. A gente achava que a televisão era uma coisa que não tinha nada a ver com o teatro que a gente queria fazer. Né? Depois as coisas vão se somando, você percebe que você gosta, que você pode, que você precisa, que você pode se adequar àquilo sem perder os seus valores mais essenciais, né? Mas, assim, foi um movimento de resistência, né? Eu sei que você está doido para perguntar da dublagem, mas pode perguntar. Nada, assim. Então, Samir, diga-me qual é a importância que a arte tem para o cenário cultural brasileiro? Rapaz, eu acho que a arte ela tem uma importância não só para o cenário brasileiro, como para o cenário mundial. A arte é o que mantém a nossa memória
a nossa tradição, a nossa história viva, né? A gente está vivendo um momento onde a arte está sendo absolutamente destratada, chutada para escanteio. Eu espero que esse momento acabe logo, eu espero que esse governo acabe logo e que a gente já perdeu, você é muito jovem, você não tem noção da quantidade e da qualidade de história que a gente já perdeu nesses 2 anos e meio de governo em função dessa pouca valoração que se dá à arte, ao teatro, ao cinema, a tudo que diz respeito à arte no Brasil nesse momento. Eu viajei muito pelo Brasil, desculpa, com os meus solos, principalmente no início desse milênio, né, que era mais fácil, você conseguia, o SESC financiava suas passagens, as universidades pagavam a sua passagem. De 2001 a 2003, 2004, eu viajei muito pelo Brasil. E eu pude conhecer assim, realidades em Belém do Pará, no interior do Paraná, no interior da Bahia, no interior de Pernambuco, do Ceará, uma forma teatral, uma estética extremamente sofisticada. E quando eu falo sofisticada, eu não estou falando de uma coisa fora da realidade popular, não. Manifestações culturais que são populares e sofisticadas. Né? Você quer alguma coisa mais sofisticada que uma banda de pífanos, por exemplo? Aquela banda de pífanos que eles tocam, né? 3 pífanos ao mesmo tempo. E que é uma coisa que aqui, por exemplo, no Viro, você paga para ver um show de banda de pífanos. Lá é uma coisa que sai das pessoas do povo. Um violeiro lá, um violeiro, um tocador de rabeca. A rabeca é um instrumento dificílimo de tocar, mais difícil do que um violino. Ou tão difícil quanto o violino, porque ele não tem, ao contrário do violino, uma formação erudita. O cara toca meio que de ouvido. E existem, às vezes, pessoas cegas no Cariri, lá em Juazeiro do Norte, no Crato, onde eu tive com a minha peça do Arthur, por exemplo, que os caras tocam de ouvido. Então, isso, o que eu chamo de sofisticado, é isso. Né? São manifestações. Se você botar um cara desse aqui, um violeiro, quando eu cheguei em Juazeiro pela primeira vez, eu vi um violeiro tocando na rodoviária, uma viola com uma caixa de som, cego, um óculos preto, cego, um chapéu, e tocando de uma forma exímia, com uma maestria que eu falei, meu Deus do céu. Aí hoje eu vejo esse pessoal no metrô, né, fazendo qualquer coisa para ganhar um trocado. E aí eu fico vendo lá no interior do Ceará, em 2003, eu vi manifestações populares extremamente sofisticadas. E tudo isso, com esse governo que a gente está tendo nesse momento, esse vexame nacional, que eu espero que esse pesadelo passe, e nós que sobrevivemos a essa pandemia, consigamos tocar o barco, conseguiu minorar a importância, conseguiu diminuir. Além da pandemia, nós tivemos um governo que não dá o menor valor a isso. Então, quando você pergunta do valor da arte, eu acho que o valor da arte é elevar o homem a uma dimensão mais espiritual. Porque a gente sabe que é importante ganhar dinheiro, é importante ter né, as questões materiais bem resolvidas, você precisa de dinheiro para pagar as contas, você precisa de dinheiro para tudo. Agora, isso não realiza o ser humano. É por isso que as pessoas buscam, às vezes, e até em passatempos e diversões absolutamente frívolas sem querer menosprezar o gosto de cada um, mas o cara às vezes gasta R$ 300 tomando, sei lá quantas cervejas, e não gasta 30, R$ 40 para ir numa peça de teatro, ou para ver um filme, ou para ver um show de uma pessoa que está por aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, um artista, né, que veio do exterior.
É uma Sim, questão cultural, isso é uma questão cultural. Eu acho que a gente tem um problema contra nós, brasileiros, que é essa nossa falta de memória e que esse governo, por esse apoio que a gente está tendo ainda de algumas parcelas da população, a gente percebe o quanto que as pessoas valorizam o não pensar, o não ser o dono da sua vida, né? De você entregar a sua vida, eu acho que isso já é reflexo de quem nós nos tornamos, né? O Brasil é um país riquíssimo e olha, eu vou te dizer uma coisa, eu tive a sorte concordo de pegar plenamente. essa virada, hein? Concordo Fala. plenamente. É rico mesmo, assim, eu concordo plenamente. Rico mesmo em arte, cultura, mas é como você falou, não é muito valorizado como deveria, né? Não, Devia. olha, ô Leonan, eu Ah, tive a sorte de pegar esse final de milênio do século XX, a entrada do século XXI, onde eu fiz essa peça Para Acabar de Vez com o Julgamento de Arthur, que foi um diferencial na minha carreira, né? Eu sei que você talvez até me pergunte sobre isso, mas eu já vou até te adiantar essa pergunta. Qual peça foi o diferencial na sua carreira? Essa peça foi o diferencial, porque ela foi meu primeiro solo. E eu nunca tinha imaginado em fazer um solo, de estar sozinho em cena, tanto que ela não foi concebida inicialmente para isso. Né? Eu tinha mais dois companheiros em cena, uma atriz e um ator, e a ideia era fazer uma peça com três atores, fazendo alguns personagens, entre eles o Arthur. E aí essa peça acabou por uma série de desígnios do destino, virou um solo. E aí eu mergulhei mais nesse universo do Arthur, comecei a praticar algumas artes físicas, psicofísicas, como a yoga, o tai chi chuan, o kenpo, a meditação, para entrar mais no universo do Arthur. E aí eu fiz um espetáculo que eu comecei testando ele em diversas instituições psiquiátricas. Fiz aqui nos hospitais que não existem mais, até no Rio de Janeiro. Eu fiz na Casa das Palmeiras, que eu acho que também não existe mais. Fiz no Doutoreiras, fiz no Pedro II, que ainda existe. E aí depois eu resolvi estrear também num espaço alternativo na Lapa. Resultado, resumindo essa história, alguns críticos foram assistir, a peça foi colocada como uma das melhores do ano em 2001. Isso me alçou uma condição de ter sido chamado pelo SESC para fazer um circuito nacional, de trabalhar em oficinas de teatro nas universidades pelo Brasil, apresentando também o espetáculo, porque eu comecei a desenvolver um método muito particular de trabalhar com as técnicas que eu havia estudado. E nesse momento, eu falei tudo isso para dizer o seguinte: nesse momento havia ainda havia uma efervescência cultural onde você podia viajar pelo Brasil, levando os seus conteúdos, e aí eu percebi que, na verdade, eu levava e eu trazia também, porque eu recebia tantos conteúdos. Eu cheguei, por exemplo, em Belém. Belém tem uma tradição de teatro de rua que eu desconhecia. Eu desconhecia. Aí teve um dia lá que eu resolvi trabalhar alguma coisa de teatro de rua, o pessoal tirou de letra. Eles falaram, não, porque a gente todo ano faz uma manifestação popular que vai daqui até não sei aonde, e a gente incorpora esses personagens. Eu falei, caramba! Uma coisa que eu achei que eu ia levar como novidade para eles, eu aqui da minha modesta formação acadêmica, juntando com mais algumas coisas que o Arthur me trouxe, né? Eu falei, caramba, eles acabaram me trazendo conteúdos também. Eu acho que o orientador, né, não me considero um professor, mas um orientador, um transmissor de conhecimento. Tem um comentário. São Paulo ainda consome mais o teatro do que o Rio, mas ainda assim está longe do ideal. Eu não sei se tem o ideal. Estou respondendo essa pergunta aí do Tairon Mendes. Tairon Mendes eu acho que eu fiz um filme com ele, eu fiz um curta-metragem com ele, chamado O Quadro. Ele está aí na nossa live, olha só, tá vendo? seja bem-vindo.
eu fiz um filme chamado O Quadro, um filme maravilhoso, maravilhoso, que ganhou vários prêmios. E então, assim, nessa época existia essa efervescência, né? Essa generosidade dessas trocas. Isso hoje ainda existe pelo SESC, por algumas instituições, mas está muito mais difícil. Primeiro porque é muito mais gente, né? Assim, a quantidade de pessoas que fazem teatro aumentou muito, demais. Assim como as pessoas que fazem dublagem. Nada contra, né? E isso naturalmente aumenta a concorrência. Eu posso dizer para você, Leonan, que eu acho que eu gozei bem esse momento. Eu acho que eu aproveitei, como eu continuo a aproveitar tudo que me chega às mãos. Então você fala, claro, aí fez um curto quadro, rodou o mundo, 16 prêmios, foi top. Ô, Taron, que prazer ter você aqui na live. Claro, eu me lembro, imagina esse tá no YouTube, viu? Para quem quiser ver o quadro. Vou É um procurar, filme vou muito procurar. interessante que fala de realismo fantástico, que fala da influência dos quadros sobre as pessoas e da influência das pessoas sobre o quadro. Um roteiro genial que foi feito em 2 dias. E que bom, não sei nem onde é que o Taron tá, porque ele vive viajando pelo mundo. Não sei onde é que ele está nesse momento, mas É, muito Mambembe. bem-vindo, meu amigo. Eu estou aqui, continuo na luta. Ele é artista Mambembe. Não, ele é um diretor de cinema. Ah, Fizemos há 11 anos atrás. 11 anos atrás. Eu me lembro que eu fazia um personagem. Ah, tá em São Paulo, mas eu estive em São Paulo nesse feriado. Depois precisamos trocar figurinha. Depois pegue o meu telefone, que eu vou dar o meu telefone aqui. Pegue, me mande um zap, porque talvez eu me mude para São Paulo, fique fazendo essa ponte São Paulo-Rio muito em breve, viu? É, São Paulo, como você falou, consome mais o teatro. E São Paulo sempre teve essa tradição, né? Sempre teve essa tradição de mais teatro do que o Rio. E minha mulher faz teatro aqui numa companhia grande, acaba vendo bastante coisa. Claro, exatamente. Que bom, que bom, que bom. Espero que que nós possamos trabalhar de novo aí num produto seu aí em breve, né? Mas então, como eu estava dizendo, esse momento, eu acho que a gente ficou. É muito difícil. é, é, Vamos nos falar, vamos mesmo que eu não vá imediatamente, depois me passa seu contato, me procura, me passa seu contato pelo Instagram, pelo WhatsApp e vamos falando. Vamos nos procurar aí no Insta. Obrigado, Tairon, muito obrigado. É, a gente está vivendo para um artista, um ator, né, de 63 anos como eu, que você vê que tem muitas coisas que eu fiz que hoje em dia eu já não posso mais fazer pela própria idade. A televisão já me chamou muito mais do que me chama hoje, né? Você vai ficando com papéis mais restritos e tal. Isso tudo há que se ter uma compreensão disso tudo, né? Há que se compreender que as coisas têm um tempo, né? E que a vida do ator ela é a vida, é um tempo de vida, né? Como casualmente que eu falo assim, por desígnios do destino também, eu sou uma pessoa que gosto de escrever, tem algumas coisas minhas que vão ficar para a posteridade, os meus escritos, os meus sim. poemas, os meus textos, né? Mas o ator, ele tá, né? Por isso que todo mundo ama o cinema, porque o cinema ele eterniza o trabalho do ator, né? A televisão também. O teatro é a mais efêmera das artes, é por isso que ela é muito cruel. Ela é muito cruel. Quando eu comecei a fazer o Arthur, em 2000, de 2000 para 2001, eu me preparei fisicamente e eu tinha uma disponibilidade física no auge dos meus 40, 42 anos, que hoje eu não tenho mais. Né? Eu tenho que adaptar, se eu for fazer o Arthur hoje, ou os meus outros solos, isso, manda inbox, Taron. É, eu tenho que adaptar algumas coisas, né? Porque o joelho já não tem mais aquela elasticidade que ele tinha, né? Então, o preço que você paga por esse trabalho experimental, físico,
Não é que eu tenha me desgastado com o Arthur, não. Pelo contrário, o Arthur sempre como todos os meus solos, eu sempre me energizaram muito. Eu acho que hoje em dia eu tenho essa saúde. Eu acho que o teatro, ele é curador. Ele é uma arte curadora. Tanto que ele nasceu a partir disso, né? Ele nasceu como uma arte para você receber as entidades, incorporar, dar passagem e você compreender aquela realidade paralela das entidades, dos personagens e se fortalecer com aquilo, mentalmente, intelectualmente, fisicamente e, acima de tudo, espiritualmente. O teatro é uma arte espiritual, né? Extremamente espiritual, quando você resolve ver o teatro dessa forma. Falar, mas uma comédia, não sei o quê. Depende, você pode fazer uma comédia com um teor extremamente espiritual se aquilo for uma coisa que você considera espiritual, porque não existe nada mais espiritual do que a gargalhada, do que o riso, né? Esse sentido do espiritual que o teatro tem, que é esse espiritual que não tem nada a ver com religião. A religião, eu não tenho nada contra nenhuma religião. Aliás, tenho. Não vou nem entrar nesse mérito aqui, mas tenho. E acho que a religião, ela quer manter você na superfície. Ela quer fazer você acreditar em alguma coisa que está fora de você para te manter ali sempre subserviente a ela. Esse sentido de espiritualidade que eu estou falando não tem nada a ver com religião. É um mergulho em você mesmo, é um mergulho em quem está diante de você, seja na plateia tradicional, seja na plateia em arena, seja no espectador que se mistura a você no mesmo espaço que você como artista está, enfim. O teatro é uma arte do espiritual. Como a música é uma arte, a música no teatro é uma arte espiritual, e a música, como a música, também é uma arte espiritual. Eu acho que a música, a arte, ela traz, voltando à tua pergunta ainda, né? Eu acho que a arte, como eu estava falando, eu acho que é importante ganhar dinheiro, mas eu tenho várias pessoas na minha família, inclusive, que eu conheço, que ganham dinheiro e elas vão buscar em outros caminhos uma satisfação maior que o dinheiro não dá para elas. Essa satisfação, o artista, seja ele ator, músico, pintor, seja o que for, ele tem esse privilégio desde que ele consiga perceber essa dimensão espiritual do trabalho dele, porque tem. Eu acho que o artista ele tem uma missão. Eu vejo o meu trabalho artístico como uma missão, né? E eu acho que isso é muito importante para você não se perder na sua missão, não se perder no seu trabalho, né? Enfim, falei pra caramba. Sim. Né? Espero ter respondido essa pergunta. Eu acho que a arte, ela enleva o ser humano a uma dimensão que ele só consegue ter ouvindo uma música, vendo uma peça, vendo um filme, vendo um quadro, vendo. Por que as pessoas lotam esses shows às vezes, né? Porque aquilo é o espiritual para eles. Aquilo é o momento do êxtase, do transe. Claro que há um certo exagero e até uma deturpação desses conteúdos. A pessoa bebe, faz bobagem, briga, cai no chão, vomita, enfim. Isso não tem nada a ver nesse sentido, né, de você fazer isso sem uma percepção. O cara fala, pô, bebi, passei mal, não sei o quê. Não, mas às vezes você bebeu porque você precisava entrar em contato com você de alguma forma. Só que, de um modo geral, Leona, o que eu percebo nesse momento nesse momento tão desromantizado que a gente está vivendo, é que as pessoas elas perderam essas noções mais sutis e profundas da vida, né, do ser humano, onde a arte é uma referência. E elas estão vivendo meio que sem saber porquê, com agressividade, vendo o outro ser humano
a princípio, como um inimigo a ser derrubado. Esse é o momento que a gente está vivendo, insuflado por esse governo que só faz isso. E há, no Brasil, muita gente que pensa assim. Esse governo só está tendo esse sucesso entre aspas, né? Que ele ainda está tendo, eu espero que cada vez diminua mais, porque existem pessoas nesse país que pensam igual a ele. Se não existisse, ele não tinha nem ganho, né? E eu acho que eu, como artista, eu tenho a obrigação de falar disso, de denunciar isso, de mostrar que isso é uma discrepância do que o Brasil, enquanto um país rico de cultura, seja a cultura indígena, seja a cultura negra, seja a cultura branca, portuguesa, árabe, que nós temos espalhada por esse país, traz. Só que a preocupação com o dinheiro, exclusivamente com o meu lucro, te explorando, isso esvazia o ser humano. Eu tenho vários exemplos de pessoas próximas de mim que estão sozinhas, estão cercadas, às vezes, de pessoas, de filhos, de parentes ou de supostos amigos, mas você vê, às vezes, pelas postagens, que essas pessoas elas não estão entendendo nada do que elas estão fazendo aqui. Nada. Elas não conseguem entender nada. Aí elas transferem para um cachorro, que é um ser, às vezes, mais sensível do que elas, e aí tira foto com o cachorro, bota o cachorro aqui, bota o cachorro ali, bota o cachorro lá. Nada contra quem tira foto com o cachorro, não. Só que eu acho que a gente está precisando olhar para si. Olhar para a gente, em vez de olhar para o cachorro, em vez de olhar para o gato, em vez de olhar para o... Está precisando olhar para si. Se você não olhar para si, para saber o que você está fazendo nesse momento do Brasil... Você me desculpa, eu sei que eu saí um pouco do assunto, né? Mas é importante, eu acho que eu, como artista, Leonan, eu preciso dizer isso, um artista maduro, um artista, né, que já tem mais vida do que tem vida pela frente, eu preciso te dizer isso, né? Essa profundidade, ela precisa ser buscada, mesmo que ela não seja alcançada, ela precisa ser buscada. Essa criança interior que um dia nós tivemos, ela precisa ser redescoberta. Eu, graças a Deus, né, como ator, toda hora eu encontro essa criança, porque eu brinco com ela, eu sou um ator, então eu posso ser uma criança, eu posso ser um velho, eu posso ser uma mulher, eu posso ser qualquer coisa no teatro, né, porque eu sou um ator, né. Diga lá. Então, voltando um pouco ao assunto lá atrás, você falou que é poeta e também é autor, escreve livro também, né? Conte mais um pouco sobre esse teu trabalho, né? Então, na verdade, no início do ano passado, eu comecei a abrir as minhas gavetas, que eu tinha muita coisa escrita de muitos momentos da minha vida. Poemas, contos, músicas, que eu compus também algumas músicas na minha vida e tal. E eu falei, caramba, eu sempre fiquei me devendo a publicação disso, né? E eu falei, bom, no início da pandemia a gente estava em casa direto, todo mundo, né? Todo mundo, aquele momento cruel, né? Do março, fevereiro, março, começou em março, abril, né? Então, aí eu comecei a fazer essa compilação dos poemas e tal. Falei, cara, ou eu lanço isso agora, ou eu não lanço isso nunca mais, né? E foi quando eu resolvi compilar esses poemas, que acabou virando um livro intitulado O Retorno de Netuno, que existe ainda tá à venda, inclusive, ao preço módico de R$ 45. Não sofreu a inflação, não sofreu os aumentos da inflação. A gente entrega em casa aqui na Zona Sul do Rio, no centro, Tijuca, Grajaú. Depois disso a gente coloca no correio, aí é uma taxa mais de R$ 7 e tal. Tem os meus outros livros das peças que eu fiz, do Édipo, do Cícero, né? São todos textos meus que quando eu fazia a peça, eu resolvia publicar o texto junto e às vezes vendia para as pessoas que por acaso quisessem comprar depois da peça, né?
Então é uma vertente que eu trago minha desde que eu me dou por gente, como eu falei para você, eu comecei a escrever, né, antes de ser ator. Agora, eu não me considero um escritor, eu escrevo coisas muito pontuais, eu gosto de atuar, eu sou um ator, a minha formação primordial é de ator, eu me especializei nisso, e a escrita, ela meio que me acompanhou. À medida que eu estou me tornando uma pessoa mais madura, eu tenho gostado de escrever mais. Eu estou escrevendo uma biografia poética, que eu estou chamando de biografia poética, contando algumas passagens da minha vida, que eu acho que são extremamente interessantes, divertidas, que podem servir como uma referência aí para jovens atores e, enfim, né? Pessoas que tiveram esse percurso de vir de longe, como eu vim, né? De vir de uma família que também veio de longe, né? E eu ainda não sei quando é que eu vou lançá-lo, eu estou escrevendo ele ainda, é um trabalho que está sendo feito muito, muito a prazo, porque quando eu posso parar, eu paro e escrevo um pouquinho, né? Mas o Retorno de Netuno está aí, está pronto, os meus livros estão todos prontos, e estão à venda também. Ah, sim, É legal. isso, então, os poemas, eles falam, é uma outra visão de mundo, né? Quando eu leio um poema meu, assim, quando leem um poema meu, eu fiz um lançamento virtual onde vários amigos meus, atores, enfim, dubladores, recitaram poemas, isso está inclusive no meu canal do YouTube, eu fico vendo como é bom ouvir o que eu escrevo na boca de outra pessoa, né? Como é que isso não me pertence, porque o ator ele tem essa coisa muito assim do meu trabalho, como eu faço esse personagem e tal, tem uma coisa muito dele, né? Autoral, né? E o escritor não, ele escreve para ser lido, ele escreve para ser falado, ele escreve para ser dito em voz alta, né? E é muito legal, e eu acho que é uma parcela minha que tem muito a ver com esse personagem que eu faço nos meus solos, que é o caminhante, né? Os meus poemas, eles são poemas que revelam assim um ser que caminha pelo mundo e vê coisas e descreve coisas, às vezes lembra da infância, descreve coisas que aconteceram lá na infância, descreve coisas que aconteceram em relação a um amor, a um romance, a um amor perdido, a um amor, né, ganho, enfim. São primos. Eu acho que o meu personagem, no Arthur, no Édipo, no Cícero, no Cão que Sonhava Lobos, nesse trabalho que eu vou fazer agora, é de um caminhante, porque acho que no fundo eu sou isso. Eu sou um caminhante, né, um buscador de caminhos, e a minha poesia, ela também traduz um pouco essa coisa desse buscador, né, desse buscador de caminhos, desse romance, desse romântico, desse sonhador, né, que eu procuro manter vivo dentro de mim, que eu acho que é o que eu tenho de melhor, né? Por acaso eu aprendi também a ganhar algum dinheiro, aprendi a sobreviver, a gente tem que aprender, né? Sim, Mas verdade. o meu mundo, Sim, concordo plenamente com isso. né? O meu mundo, o mundo que eu trago no meu trabalho artístico, tanto escrevendo como atuando, é um mundo para ser sentido, para ser pensado, para ser, né, desenhado, eu diria. Ah, sim, entendi, né? E, Sami, agora Alguém falou uma vamos coisa chegar de no assunto. especial da dublagem, tinha a intenção de começar o teatro há alguns anos. Ah, tá. Alguém falou alguma coisa. Não estou vendo a frase toda aqui. Você está ligado aí É nas que frases passa das pessoas? Tem rápido. gente, tem gente falando muita coisa legal aí. Pegar o que as pessoas estão falando aí para a gente não perder, porque eu estou falando o tempo todo e isso está provocando essa reação que eu acho legal ver o que as pessoas estão falando aí, né? Achei, ele tá A gente falando. tem quanto tempo de live, Leona? 1 hora, né? Sim, eita, foi rápido. Gente, É 1 hora, não é isso? sim, sim.
Então, Samir, agora vamos chegar no assunto das dublagens. Diga como foi que você entrou no mercado, o que foi que te interessou a seguir esse meio, né? É legal, porque eu sei que tem muita gente que está vendo essa live por causa da questão da dublagem. Então, a dublagem, ela surgiu para mim. Eu nunca pensei em dublador. Quando eu comecei a ser ator de teatro, eu queria ser ator. Quer dizer, queria e continuo querendo, né? Até morrer. Mas assim, o teatro, ele tem uma questão. Quando você, de alguma forma, não faz sucesso na televisão, você passa a fazer televisão com uma frequência muito instável, né? E a dublagem, ela surgiu na minha vida como uma possibilidade de eu exercer uma função próxima ao meu trabalho de ator, né? Que tem a ver com a questão da voz, que é uma coisa que eu gosto, da fala, né? Mas eu nunca pensei. Agora, é muito curioso, porque antes de eu ser dublador, me perguntavam: você é dublador? Eu falei: não. Mas é engraçado que a sua voz, parece que eu já ouvi a sua voz. Eu falei: não, eu sou ator, eu já fiz algumas coisas na televisão. Não, 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 não. É alguma coisa que eu ouvi, assim, parece que era a sua voz. Eu falei: engraçado isso, né? Assim, antes de eu ser dublador, já tinha alguém querendo que eu fosse dublador, que eu não era, né? E aí eu fiz um curso de dublagem. Na época estava começando a ter esses cursos, né? Fiz um curso na TV Tupi, aqui na Urca, com o diretor de dublagem, que era o Mário Jorge, e a esposa dele, a Mônica Rossi, que foram grandes mestres. Fiz um curso rápido, de um mês e pouco e tal, e aí eles gostaram de mim e levaram a mim e mais umas 2 ou 3 pessoas para fazer um teste na Herbert Richards, que estava na época numa expansão assim de novelas mexicanas e Sei. precisava de vozes novas, era uma demanda, uma exigência do canal que exibia, eu acho que era o SBT, que tivessem vozes novas, né? Porque o corpo de dubladores já estava muito marcado com aquelas vozes, eram dubladores mais velhos, mais antigos, e eles queriam vozes novas. Quer dizer, eu nem era tão novo assim, eu entrei para dublagem com 34 anos, já entrei com toda uma história de teatro, de televisão em cima, né? Quer dizer, não comecei na dublagem. E aí eu comecei a dublar. Aí eu fiz o teste, passei, fiz com o nosso finado Mário Monjardim, grande Mário Monjardim, que Deus o tenha. Hoje eu encontrei o filho dele, o Júlio Monjardim, que eu trabalhei com ele hoje. Grande Júlio Monjardim, tão generoso, maravilhoso quanto o pai. O Mário Monjardim fez um teste comigo. E no dia seguinte eu estava contratado na Herbert Richards de carteira assinada. E de carteira assinada na Herbert Richards eu fiquei durante 21 anos até ela acabar. Então a dublagem, ela me deu esse estofo de segurança, de alguma segurança material que eu não tinha conseguido no teatro. Não que eu tenha dublado só por causa disso. Não. A dublagem é um trabalho extremamente com o qual eu me afino, gosto de fazer, faço com o maior prazer, acho que faço bem, né? Porque faço com o maior prazer, senão eu não faria bem, porque eu não sei nada, fazer nada que não me dê prazer. Agora, eu nunca me proporia a ser só um dublador, né? Eu sempre carreguei, até mais do que hoje, eu sempre, na Herbert Richa mesmo, eu fazia teatro de noite, às vezes estava lá 8 horas da manhã, fazia televisão, fazia cinema, enfim. Sempre foi muito cansativo durante a época que eu fiquei contratado, porque como eu era contratado, eu tinha que ter uma certa demanda disso, né? Assim, tinha que cumprir um determinado número de horas, tinha que estar lá em determinados horários. Então eu vivia correndo de um lugar para o outro. Pra E lá e foi pra cá, né? assim. Hã? Pra lá e pra cá, né? Para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. E foi assim mais ou menos até 2011, 2012. Aí depois que a Herbert Richards acabou, acabou, né? Nenhuma casa mais teve digamos, a dimensão empresarial
né, magnífica que a Herbert Richards, histórica, teve. Os estúdios de dublagem se pulverizaram, hoje existem muitos estúdios de dublagem no Rio de Janeiro. Sim. Eu trabalho em alguns, né? Mudou muito. Hoje em dia eu dublo infinitamente menos do que eu já dublei. Justamente porque existe essa proliferação também de muita gente nova que às vezes eu nem conheço, que eu nem conheço, são jovens que fizeram cursos e começaram a dublar. Como tem muita gente, hoje é difícil você conhecer todo mundo, né? Então essas referências que você está colocando aí dos personagens que eu fiz, elas são um pouco mais antigas, elas já têm algum tempo. O Doofenshmirtz, mesmo que você citou aí do Phineas and Ferbs, que é um personagem talvez mais conhecido, né, de dublagem que eu fiz e que eu de alguma forma ainda continuo a fazer, ele aparece de vez em quando, foi um presente do Manolo Rey, que é um diretor de dublagem também, que era da Herbert Richards, mas ele me deu esse personagem, ele já estava na Delarte, que é uma casa também aqui no Rio de Janeiro. E Conheço. conhece, né? Então. E aí todos esses personagens, eles já têm algum tempo, né? Eles fizeram a minha história da dublagem, embora eu nunca tenha me preocupado. Eu acho legal essa. Porque na minha época é ótimo. Na época da Herbert Richards, não existia essa. Todo esse grupo de jovens, principalmente jovens, né? Aficionados pela arte da dublagem. Eu acho isso maravilhoso. E acho que isso fez muita gente jovem ingressar na dublagem, né? A dublagem se tornou uma outra coisa. Hoje em dia você não tem que vir do teatro, ou vir da rádio, ou vir seja lá de onde for, para ser um dublador. Você pode começar como dublador, né? Eu não sei como é que as pessoas conseguem o registro, mas também isso não me interessa. O fato é que tem gente que faz dublagem que nunca fez outra coisa da vida, né? E tudo bem, as coisas são assim, as coisas elas mudaram, muitas coisas mudaram. E não adianta a gente ficar Claro que existem coisas naquele tempo que eu particularmente acho muito melhor. Mas assim, a minha opinião é uma opinião. A minha opinião ela só tem importância para mim. Ela não pode ser uma opinião que vá invalidar o que acontece hoje em dia na dublagem. Hoje em dia existe uma outra interação, existem grupos de dublagem, né, você me descobriu basicamente por causa disso, né? A internet ela traz uma infinidade de possibilidades de interação que são maravilhosas, né? E que eu acho que também tem um lado sombrio, que é o lado da superficialidade, que é o lado da coisa efêmera, né? A gente daqui a pouco vai acabar a live e pode ser que a gente não se fale nunca mais, né? E eu abri meu coração aqui para você e para todas as pessoas que estão. Isso faz parte da nossa época. Né? Eu não posso dizer na minha época, todo mundo vai achar, quando você tiver mais um pouquinho, você vai falar, pô, mas na minha época não é assim. Entendeu? Isso acontece com todo mundo. Eu achei que não ia acontecer comigo. Falei, não, pô, esses caras. Né? Agora, o que eu acho é que a gente tem que estar muito plasmável ao novo, sem perder também a nossa referência. Né? Por exemplo, antes que você me pergunte quais as modificações, né, que ocorreram, a dublagem remota, que é uma coisa que eu não faço e que estou pagando um preço alto por isso, talvez seja uma realidade que vai se impor como uma coisa que não vai terminar mais em função da pandemia. Ninguém premeditou fazer dublagem remota, né? No entanto, ela está funcionando. E ela está dando muito mais trabalho, no bom sentido, está dando mais oportunidades de trabalho para quem a está fazendo, né? E aí eu tenho pensado nisso a cada dia, né? Das oportunidades que eu tenho perdido de dublar, por exemplo, para São Paulo, sem precisar ir a São Paulo, fazendo a dublagem remota. Mas isso é uma outra discussão. Eu acho que isso é uma modificação, como o teatro também passou a fazer
peças online, que é uma coisa também que eu particularmente não abracei. Esse meu projeto, eu estou tentando jogar ele para o ano que vem, justamente para ver se a gente consegue já fazer ele presencialmente, porque para mim o teatro online, com todo respeito, eu acho que tem inúmeras qualidades, eu acho que é uma grande iniciativa de todos os artistas que tentaram fazer alguma coisa, mas ele sempre vai ficar como uma linguagem diferenciada, que fica no meio do caminho entre um teatro e um audiovisual, que não é nem uma coisa nem outra. Existiram, já assisti, não assisti tanto, mas assisti alguma coisa de teatro, acho louvável, talvez porque eu estive dublando, ou talvez porque eu estive escrevendo, eu não fiquei tão esvaziado da minha necessidade de atuar, né? Mas eu tô doido para voltar a atuar. Eu fiz uma novela, fiz a novela Gênesis de Sim, eu outubro vi. a março. Então tudo isso me preencheu durante a pandemia, entendeu? Agora, esse tempo está acabando, eu quero voltar a atuar, eu quero voltar a dublar mais, enfim. Eu tenho que ver como é que eu vou me virar com essa nova realidade também. Eu não tenho resposta para isso. E acho que a gente teve um divisor de águas com essa pandemia, que quem sobreviveu, né, vai estar se vendo diante de um mundo que tem outros valores. Eu acho que a gente tem que se adaptar numa medida também possível, confortável, né? Hoje em dia, aos 63 anos, tendo trabalhado muito na minha vida, tendo conseguido algumas vitórias palpáveis, eu quero poder me permitir fazer o que eu preciso fazer e fazer o que eu quero fazer com um certo conforto também, né? Porque, como eu te falei, a boa parte da minha vida foi uma correria. Foi uma correria, teatro, dublagem, dublagem Tijuca, dublagem Zona Sul, dublagem Centro, era uma loucura. Né? Sorte que, graças a Deus, ainda tenho uma saúde legal que eu possa peitar tudo isso, mas a gente tem que saber o nosso tempo, os nossos limites, né? Para você poder também gozar um pouco a vida, para você também fazer com prazer, né? Eu adoro fazer tudo, eu adoro fazer televisão, eu adoro fazer dublagem, eu adoro fazer teatro, eu adoro fazer tudo que eu adoro dar aula, né? Que é uma coisa também que desde que eu saí da Cal, antes da pandemia, eu também não tenho dado aula, eu tenho sentido muita falta. E essas lives que eu tenho feito, para mim, Leona, eu acho que eu deixei você falar muito pouco e eu te agradeço a Nada. generosidade de ter me deixado falar tanto. Elas não são aulas, mas para mim elas são como se fossem palestra, sabe assim? Não digo nem palestra, mas uma fala da minha vivência pessoal, né? Quem tá afim de ver o Samir falando, tá afim de saber um pouco do Samir, né? E eu acho que você me deu muita autonomia para eu falar o que eu estava afim de falar. E eu acho que desse ponto de vista, sem você elaborar, a sua live foi, para mim, está sendo, né? Extremamente original, extremamente inovadora, diferente de todas as lives que eu fiz antes. Queria te falar isso como uma coisa boa, como um elogio a você ter sabido ouvir, né? Talvez eu não tenha te dado muito espaço para falar, mas você Nada. falou, vai, vai. E eu acabei indo, né? Como eu gosto muito de falar sobre o meu trabalho, e eu acho que tem algumas coisas que não são só sobre o meu trabalho, mas são sobre o artista no momento que a gente está vivendo, né? O pessoal do bairro tinha a intenção de começar o teatro. Não, tem uma fala aí que eu não estou conseguindo ler toda e não sei. Pra mim É uma também já pessoa que queria subiu, dizer. nem vi, nem vi. Pra mim já É, subiu, eu tava prestando tá atenção em tu, congelada eu pra nem mim. tô. Eu tava prestando atenção em você, nem liguei nos É, comentários. mas assim, a pergunta, mas eu não sei quanto tempo a gente ainda tem, né? Geralmente essas lives de Instagram, elas têm uma hora redonda, né? Sim, às vezes cai sozinho. Quando dá o tempo já cai, né? Mas É, ainda dá. Seu Samir, então, por acaso, quanto tempo a você. gente tem? Não, nada de seu Samir, pelo amor de Deus, para com Desculpa, isso. desculpa. Quanto tempo a gente tem? Tem mais, é, tem mais um pouco ainda. Tem
De uma hora? Ele tá travando aqui pra mim, tipo, não tô conseguindo abaixar pra ver a hora. Então, Tô pessoal, bota aí no preocupado ele comentário. terminar, cair e não se despedir, né? Ficar uma coisa. Nada. Então, pessoal, não tô conseguindo ver a hora não. Bota aí pra mim nos comentários, que pra mim aqui não tá travando, né? Então, Samir, é para aumentar assim um pouquinho, aumentar assim a audiência do nossa entrevista. Tu ainda consegue fazer a voz do Sr. Lucas de acampamento de Láslo? Esse personagem Olha, é incrível. eu nem me lembro como é que era, mas assim, eu acho que eu não gostaria de fazer, não. Eu acho que eu consigo fazer a voz do Hugo, eu consigo fazer a voz do Adolfo Smith, eu consigo. Eu faço vozes ainda, mas sei, eu acho que tá tudo lá, né? Tá tudo lá. Eu acho que aqui é uma outra coisa. Fazer a voz assim, o assado, eu não sei qual é a voz do Lázaro, ela é meio assim, né? Ó, acampamento Lázaro, vamos, uma coisa meio assim, né? Sim, Já tem sim, muito tempo. Vamos, como é bananinha, não era bananinha? Vamos, sim. bananinha, uma coisa assim, né? Tá vendo? Eu Ainda acabei mais quando fazendo. chamava o Láslo, né? É, exatamente. O do Smith, eu te odeio, Perry, ornitorrinco, né? Eu não sei, eu às vezes acho que até perde a graça, para te dizer a verdade um pouco. Eu acho que essa coisa de diferenciar o ator do personagem, eu acho legal, eu acho que tem uma, né? Tá tudo lá no YouTube, tá tudo lá, as pessoas vão lá, vão ver, né? Que elas estão vendo um Samir, e um Samir que já fez isso há um tempo atrás, né? Eu me lembro que eu vi uma entrevista do Robert De Niro, naquele programa famoso, esqueci o nome dele, um entrevistador super famoso, que seria o nosso Jô Soares aqui. Só que o Jô Soares, o programa do Jô Soares se inspirou um pouco nesse programa. E os atores iam, né? E aí ele pediu para o Robert De Niro fazer aquela frase famosa dele, do Taxi Driver, você tá, you are talking to me? You are talking to me? You are talking to me? E ele pediu, o Robert De Niro falou, não, eu não quero fazer, não quero fazer isso. E primeiro porque já era, né, muito anterior. Robert De Niro era bem mais jovem, né? E ele não se sentiu à vontade para fazer, porque dali quando ele fez naquela cena tinha todo um contexto, né? Uma câmera, ele estava dentro do personagem, ele estava, né? E é a mesma coisa da voz. Você quando vê o desenho lá, você tem uma, uma, uma inspiração de tentar alcançar aquilo, né? De qualquer maneira eu fiz, né? Você pediu, eu dei uma palha aí, mas eu não sei se isso melhora a qualidade da nossa conversa, para te dizer a verdade, né? Acho que é Sim. um colorido, mas não acho que é isso que vai dar o diferencial. Acho que o diferencial são essas coisas que eu estou falando para você, de você conhecer o Samir Murad por trás do Campamento Lázaro, por trás do Doofenshmirtz, né? Por trás desses personagens todos. Sim. E, Samir, agora eu vou te fazer uma pergunta que eu costumo fazer para todos os artistas assim, que eu entrevisto, é mais sobre esse meio mesmo, né? Porque muitas crianças, jovens, adolescentes, escolhem muito a profissão por causa de fama, sabe? Ah, vou estudar, vou ser ator, vou sair de lá influenciador, né? Como diz, né? Influenciador digital, sendo que isso não tem nada a ver com a outra, né? Porque ou você é artista ou você é famoso. Você hoje, assim, com toda essa experiência, bagagem de estudo e conhecimento que carrega, poderia explicar para eles o que é realmente ser um ator e um famoso, mostrar a diferença entre essas duas atividades, né? Que não tem nada a ver uma com a outra. Olha, eu não sei se eu tenho capacidade de fazer isso. Primeiro, porque eu não sou um cara que domina muito bem esse universo do formador de opinião. Eu acho que tem um formador de opinião, como aquele garoto, aquele rapaz maravilhoso, que eu esqueci o nome dele agora, cara. Putz, você vê, é formador de que foi processado pelo governo porque falou mal, esqueci o nome dele agora. Ele é um cara que ele teve esse percurso, ele começou como animador de festas e até se tornar um youtuber e ter hoje eu não sei quantos milhões de seguidores. Eu acho que ser um formador, aquele comediante também, que
que tem um programa na televisão, são formadores de opinião. Enfim, eu acho que existem muitos artistas, geralmente comediantes, né, que conseguem ter um contato mais amplo e íntimo com a questão da comunicação, mas por uma aptidão muito natural. Eu acho que para você ser um formador de opinião, você tem que ser uma pessoa com uma bagagem, com uma inteligência emocional, com uma capacidade de comunicação, de versatilidade, de domínio, que, por exemplo, eu não sei se eu teria. Isso não tem nada a ver com ser ator. São duas coisas diferentes. Algumas pessoas conseguem reunir essas características, né? O Fábio Porchat, por exemplo, é um cara que ele consegue ser ator, ele consegue ser comediante, ele consegue ser entrevistador, ele consegue ter um programa de televisão. É um cara com um HD assim, altamente sofisticado. O Gregório do Vivier também é um cara que consegue ser um comediante, consegue fazer teatro, consegue fazer cinema, consegue fazer televisão, consegue ser um cara que tem um trabalho de pensador, comediante, que ele consegue. Então, assim, pegando esses dois exemplos, que o outro eu não me lembro o nome, eu acho que é um percurso um pouco diferente porque ele não é artista. Pegando esses dois exemplos, são dois exemplos que quem quiser ser um formador de opinião tem que tê-los como referência, né? Agora, o Gregório do Vivier, o Fábio Porchat, essa turma, eles escrevem os seus próprios textos, né? Eles têm uma capacidade de dinamizar a sua maneira de atuar com o entorno, consegue perceber as necessidades do público de uma forma absolutamente original, né? Isso não tem a ver com um ator que vai estudar para construir um personagem, que vai estudar para fazer uma televisão, uma novela, ou um filme, ou uma peça de teatro. São duas coisas diferentes. Às vezes tem atores que são absolutamente excepcionais e são extremamente tímidos na vida real, né? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu acho que quem quer ser tem que tentar, né? Você tem que acreditar no seu sonho. Agora, eu acho que você tem que saber que determinados caminhos exigem determinadas demandas de habilidades que elas não são adquiridas só com o tempo. Você as tem, né? Eu não tenho uma voz forte porque eu treinei para ter uma voz forte. Eu trabalhei a minha voz para que ela se mantivesse forte, mas eu nasci com uma voz forte. Agora, eu trabalhei a minha dicção. A minha dicção é uma coisa domesticada para eu poder fazer teatro, para eu poder fazer televisão, para eu poder fazer dublagem, até porque são maneiras diferentes de você colocar a sua voz. O meu corpo, eu habilitei ele para fazer determinadas coisas, mas eu não pedi para nascer com um corpo flexível para fazer determinadas coisas. Então tem determinadas questões que elas são, ou você tem aquilo ou você não tem. Você pode adquirir, desenvolver, é que nem ouvido musical, né? Ouvido musical eu acho que é o exemplo mais radical que eu estou te dando disso. Nota musical não é opinião, como dizia Oswaldo Montenegro. Um sol sustenido é um sol sustenido. Nada, mas eu acho que é um sol, mas não, eu acho que é um sol, é um fá. Não. A mesma coisa é isso. Eu acho que formador de opinião é uma coisa que você tem que estudar, você tem que aprender a falar, você tem que falar corretamente, você tem que estar ligado no que está acontecendo no mundo. Quanto mais hoje em dia, nessa época da internet, né? Essas pessoas têm que estar muito ligadas em tudo. É um trabalho, por exemplo, que eu não consigo ter, não me daria esse trabalho. Eu gosto de ir na internet, assim, visitar coisas que eu gosto, visitar coisas que me são afins, mas eu não saberia, não, tem que saber o que está acontecendo em termos de formação de opinião para poder pegar um negócio e ir.
Por isso que eu não sei nem se eu sou a pessoa mais indicada, mas eu acho que quem quer ser formador de opinião tem que se sintonizar aí com tudo que está acontecendo de formação de pessoas que tenham essas referências para poder ter algum respaldo, senão é que nem um ator que vai subir no palco e não tem projeção de voz, não tem expressão corporal, não sabe contracenar, não sabe olhar o outro no olho, enfim, é a mesma coisa. Não sei se eu te respondi, pelo menos parcialmente, né? É Respondeu isso, assim. é. Oi, pode falar. Não, é isso que eu queria te dizer. Eu acho que são duas coisas diferentes. Eu acho que são demandas diferentes que você pode reunir numa, numa profissão só, mas eu só citei aqui o Fábio Porchat, o Gregório do Vivier, tem mais uns dois ou três. Quantos atores você tem? Olha a diferença de uma coisa para outra. Né? Então, e não estou dizendo que um é melhor do que o outro, mas são demandas muito diferentes. Né? Sim, verdade. Samir, o nosso bate-papo tá bom, mas já tá chegando aqui na reta final. E agora, para fazer a última pergunta, diga-me como foi participar de Gênesis? Foi a primeira novela bíblica que tu participa ou já participou de outras? Não, eu participei eu participei de umas foi como participação. Foram personagens que ficaram alguns capítulos, 3, 4, 5, às vezes um capítulo, que eu tinha feito antes, né? Às vezes seriado sobre Jesus Cristo e tal. Novela, que eu fiquei a fase inteira, né? Que Gênesis foi dividido em fases, eu fiquei a fase da Babilônia inteira, foi a primeira vez. Foi uma experiência maravilhosa, porque eu também não tive muitas oportunidades, apesar de eu ter feito muita coisa, muita participação, e participação parece que não, mas é uma coisa difícil, porque você cai de paraquedas num universo que já está pronto e você tem que se sincronizar ali, entrar no clima ali de todo mundo e tal. E isso é muito difícil, né? Essa semana mesmo eu fiz um juiz, na semana passada eu fiz um juiz numa novela, Um Lugar ao Sol. Um capítulo que eu fiz, né, já no final da novela, não sei nem, parece que ela vai começar em novembro, deve terminar, sei lá, em março, apareço lá pelo final, mas enfim. Foi maravilhoso, foi uma experiência de estar gravando ali quase todo dia, tirando aqueles protocolos da Covid, né? Que incomodaram todo mundo, muitos atores pegaram a Covid. Foi uma experiência maravilhosa. Eu espero poder repetir essa experiência com uma outra novela bíblica, porque a novela bíblica ela tem uma roupagem, né? Ela tem uma suntuosidade que ela te leva para um lugar que é um lugar muito artístico do ponto de vista da imaginação, do ponto de vista de você se transportar. Né? Eu entrava no estúdio assim para gravar, olhava aquilo tudo, e a Record foi muito caprichosa nesse ponto, né, aqueles deuses, aquele cenário, era uma coisa maravilhosa, eu me sentia na própria Foi uma experiência maravilhosa, todos os diretores muito generosos, os atores, os colegas daqui do Rio, colegas de São Paulo. Eu adorei fazer. Todo esse meu trabalho de para quem quiser conferir, ele está no Vimeo. Ele está no meu canal do Vimeo. Samir Murad Vimeo 1 e Samir Murad Vimeo e Samir Murad Vimeo 2. Todas as minhas cenas, inclusive as cenas que foram cortadas, várias cenas de vários atores foram cortadas por uma questão de tempo, e tem ali todas as cenas que, inclusive, acho que foram cortadas. Então tem muita coisa bacana ali, é legal, é uma novela muito bonita. Aquela fase foi uma fase muito legal, muito divisora de águas assim na questão da história da antiguidade, né? Teve coisas que são muito típicas dali, o casamento, né? O cara que pode casar com mais de uma mulher, os sacerdotes, que era o núcleo que eu participava, toda a trama, enfim. Foi uma coisa muito, muito, muito rica, muito, muito original. Eu nunca tinha feito nada parecido assim, com tamanha continuidade, né? Profundidade. Para mim foi um grande exercício de ator. Estou doido para repetir, doido. Ah, imagina, hein? Você bem trabalhou com aquela menina que você trabalhou na novela, que matava o sacerdote que tu fez. Eu esqueci o nome da personagem Que dela. matava todo mundo, né? Eu esqueci o nome sim. dela.
Que me matou, A, inclusive, a né? Shakia, Shakia, Sha- Shakia. Shakia. Ela estudou lá na escola que eu estudo, de teatro, Ah, é? CCPAC. Estudou lá, ela. Tem até a foto dela lá. Que escola é essa? De É, teatro? sim, sim, de arte cênica, fica lá no Recreio, Ah, que legal. Que legal. CCPAC. Então, me chama um dia para dar uma palestra lá ao vivo, presencial. Sim, pode deixar, eu vou falar Articula com lá ele, com sim. seus professores. Ó, o Samir falou que vem aqui dar uma palestra e tal. Será um Tá prazer. bom, pode deixar, viu? Samir, mais uma vez, muito obrigado, viu, pela Obrigado a você. sua Isso vai para o teu participação. Instagram, né? A nossa Sim, vai entrevista ficar vai para o teu... salvo. E pro Facebook também, vou jogar pra lá também. Tentar Ah, jogar, né? Pena legal. que a internet aqui não colabora, né? Então, aí eu não jogo hoje, jogo no dia seguinte. Mas eu jogo, não deixo de postar. Valeu Leona, mesmo, eu viu? queria te agradecer. Muito obrigado pela oportunidade de poder falar essas Nada. coisas, tá? Foi muito, muito bom para mim. E nos vemos aí em breve, se Deus quiser. Sim, com certeza. Após tudo acabar, né? Quem sabe realizamos uns trabalhos juntos, né? Um dia, seja no teatro, na dublagem, né? Eu que estou ainda a Isso, caminho, né? isso. Um beijo aí Valeu, para viu? você. Você é aluno da Selma Lopes, uma pessoa também Sim, sim. adorável, que eu amo de paixão, uma mestra, uma pessoa generosa, uma pessoa iluminada. Selma é uma pessoa iluminada, você está em muito boas mãos. Mande um Obrigado. grande beijo para ela. Mando sim. Quando Hoje é você estiver com aniversário ela, dela fala. também, né? 93 anos. É, eu vi, eu parabenizei. Eu parabenizei-a. Parabenizei. Manda um grande Sim, beijo para ela. mando sim, mando sim. Devia ter ficado toda boba, né? Que ela é toda boba, ela. Eu adoro. Valeu, seu Tá bem. Samir. Forte abraço. Valeu. Parabéns também pela pessoa que você é, pelo seu talento. E obrigado também por compartilhar tanto conhecimento, né? Acredito que todo mundo vai sair aqui com um aprendizado, até os outros que assistir, depois ficar salvo, né? Tomara. Acho que sim, Acho vai que sim, alguma com coisa. certeza. Sem sombra de dúvidas. Valeu, tchau, pessoal. Obrigado a todos que também Obrigado. participaram. Forte abraço, viu? Até breve. Tchau. Até breve. Obrigado a todos aí. Muito obrigado. Tchau. Tchau.